Estamos em Colossenses no capítulo 2 e aqui o Marcos vai ler a passagem. Aliás, o capítulo 2 todo, de Colossenses. Tá? Ok. E graças a Deus pelo Marcos. Vale a pena, Marcos? Claro, claro que sim. O Senhor é bom. Vamos então ouvir a palavra de Deus aqui pela leitura do Marcos. Ora, então diz assim a palavra do Senhor: quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram em pessoa. Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste a Cristo, Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos no despejar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com Ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, o vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e os potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são as sombras das coisas futuras, a realidade, porém encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prémio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens, tendo na verdade aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Graças a Deus. Queres dizer alguma coisa? Não. O que é que tu dirias aos nossos irmãos aqui, assim, um conselho? Um conselho de um irmão aos outros irmãos. Imagina que, é assim, Marcos, imagina que era o Senhor, vou-te tirar deste mundo. Antes de tu ires, o que é que tu dirias aos irmãos que ficam cá? Bom, eu posso falar de uma experiência pela qual eu estou a passar, e aquilo que eu sinto é que muitas vezes nós pensamos em alcançar um objetivo, e aquilo que eu sinto é que muitas vezes o mais importante não é o objetivo, mas é o processo. É verdade. Tem-me feito muito mais crescer e aprender com o processo em si.
o objetivo, digamos assim, não foi alcançado, mas não foi alcançado porque não era da vontade do Senhor. Mas o processo tem sido importante. Mas o processo foi o mais importante de tudo. E muitas vezes nós olhamos mais para o objetivo e quando não o alcançamos ficamos até descontentes com o Senhor. Mas muitas vezes Ele permite que nós passamos por certas coisas é por causa do processo. E isso tem sido muito importante para mim. Isso é muito bíblico, sabes? Isso é muito bíblico. A Bíblia está cheia de exemplos assim, como esse que estás a passar. E acima de tudo, é isso. É assim que eu tenho crescido, é assim que eu estou a passar. E como muitas vezes eu digo na reunião de jovens, para mim é estranho, porque parece que não até era miúdo, e eu já tenho 30 anos. E ver a diferença do que eu era para o que sou hoje é realmente é estranho. Mas é isso. E eu muitas vezes olhava para o objetivo e quando não conseguia ficava desanimado. Mas lá está, a maturidade traz-nos isso. É olhar para certas coisas que nós não olhamos. E eu acho que é também essa a mensagem do Senhor. É fazer-nos olhar para aquilo que a gente não olha. Boa. E é isso. Epá, graças a Deus. Que você te abençoe, mas não te vais embora. José, vens cá, se faz favor. Vou pedir ao nosso irmão José Carvalho para orar aqui pelo Marcos, para que o Senhor possa cuidar dele. E o Senhor sabe os desígnios que tem e vai cuidar dele certamente. Senhor nosso Deus e Pai, de facto, Senhor, nós louvamos e agradecemos por seres o nosso Deus e por seres, Senhor, o Deus presente, aquele a quem nós podemos ir a todo momento, porque sabemos, Senhor, que os teus ouvidos estão atentos às nossas orações e os teus olhos estão colocados em nós, Senhor, e estás sempre disponível para nos ouvires e também para nos falares. Senhor, nós nesta hora queremos agradecer-te pelo Marcos. Amém. Queremos, Senhor, agradecer por aquilo que tu tens feito na sua vida e continuas a fazer, Amém. Senhor. Porque tanto ele como qualquer um de nós precisamos diariamente, Senhor, de ser moldados por ti, ser fortalecidos em ti, ser dirigidos por ti, Senhor. Amém. Mas, ó Pai, que tu continues a cuidar do Marcos e a dar-lhe de facto este discernimento que ele ainda agora manifestou, a confiança, Senhor, que ele tem em ti. Amém. Senhor, continua a abençoá-lo. Tu tens um propósito para a vida dele, que de facto, Senhor, ele possa continuar a entregar-se totalmente nas tuas mãos e deixar que sejas tu a conduzir a sua vida. Abençoa também, Senhor, os seus pais, abençoa ricamente este lar. Abençoa ao Marcos também na sua vida profissional, que tu o ajudes e que de facto ali também ele possa marcar o seu testemunho e que tu o uses, Senhor, também para a bênção dos seus colegas. Cuida, pois, de todas as coisas, tudo te agradecemos no nome que é sobre todo o nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Ok. Antes de nós passarmos ao nosso irmão Alberto, eu gostava de dizer o seguinte. Nós devemos dar graças a Deus pelos nossos jovens. Quando o irmão Sobral, que estava lá no Norte, era vivo, eu quando o conheci eu tinha 17 anos e ele tinha mais de 50 anos, ele tinha 67 anos. E criou-se ali uma amizade muito profunda entre nós, em que parece que a idade não contava. Ele fez um trabalho incrível. Ele partiu para o Senhor com 80 e tal anos, 80 e pouco, e deixou um legado impressionante. Foram muitos aqueles que, sendo jovens, ficaram marcados.
Eu era apenas um de muitos. Depois dele ter partido, todos sentiram um enorme vazio com a ausência dele. E naturalmente a pergunta que se impunha e que se impõe era: então e depois? E agora? O Senhor, no que a mim me diz respeito, trouxe-me aqui para baixo, para o sul. E ao longo destes anos, uma das minhas preocupações era, sabia do peso que tinha em cima dos ombros, era pensar nestas gerações mais novas e como é que os podia ajudar para elas poderem de facto se ingrar. E eu cheguei a uma conclusão, sabem? Cheguei a uma conclusão. Nós não temos que nos preocupar em qual seria o segredo de irmãos como o irmão Sobral, qual seria o segredo, o que é que ele fazia ali para que aquilo resultasse como resultou. Ele não está cá agora, mas se ele estivesse aqui, ele de certeza que concordaria comigo. Isto não há nenhum segredo, mas há um segredo. E o segredo é andarmos com Deus. O segredo não é nós estarmos em cima dos jovens e fazer não sei o quê para que os consigamos moldar ou transformar, não é, porque nós não podemos. O segredo está em nós próprios termos que ser um exemplo. E o Senhor é que faz a obra. E eu dou graças a Deus por o conjunto de jovens que Deus tem levantado nesta igreja. E eu estou em crer que o Senhor ainda vai fazer uma obra muito maior. Orem sobre isso, porque isto é muito importante. Um abraço para o irmão Alberto, já o vamos ouvir a seguir, e para o Benjamin. O nosso irmão Benjamin sofreu muito na semana passada, porque estava à espera do estudo ir para o ar, e o estudo só foi para o ar na sexta-feira, o que não é normal. E então o nosso irmão Benjamin já estava, então o estudo. Um grande abraço, Benjamin. Às vezes há problemas técnicos, é para nos fazer criar sede e fome pelas Escrituras, que só nos faz bem. Mas, entretanto, gostava também de dizer que a nossa irmã Filomena, em Londres, para quem eu mando daqui também um forte abraço, ela ficou derretida com os nossos jovens aqui a falarem na quarta-feira passada. Ela, aliás, comentou, fez comentários lá no YouTube sobre a participação dos nossos jovens. Olhem, eu acho que vocês deviam ler aquilo, não para se envaidecerem, mas para se responsabilizarem, porque a quem muito se dá, muito também se pede, e Deus espera muito de vocês e nós também, e de maneira que vamos continuar a orar pelos nossos jovens, para que o Senhor faça a obra. Vamos ouvir o irmão Alberto. Graças a Deus por esta reunião, por esta igreja e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. É um privilégio poder dividir este pensamento convosco. Colossenses 2, no verso 18. Eu trago agora uma paráfrase, uma tradução livre, para tentar entender esse versículo, onde em cada versão ou tradução das Escrituras aparece um diferencial. Lemos assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Do verso 16 até o 23 de Colossenses 2, Paulo está alertando o perigo que falsos mestres, com suas filosofias e principalmente teologias, tentam desviar e contaminar um coração piedoso que busca ao Senhor. Muitas destas pessoas querem imprimir nos outros a mesma experiência que supostamente sobrenatural eles tinham. E se essa pessoa ou este grupo não tiver a mesma experiência espiritual, que eu diria sobrenatural, que supostamente eles tiveram, este grupo não estaria completo, falta algo. Bom, isso desanima qualquer um, deixa qualquer um como pensando ser um cidadão espiritual de segunda categoria. Estas pessoas muitas vezes nos colocam um peso. Você pensa que algo está errado com você? Ou que Deus
não deu tudo o que você precisava. E aí está o grande erro. Não pense que isso apenas aconteceu em Colossenses, com esta igreja. Hoje em dia, muitas igrejas, legalistas ou mesmo místicas, aquelas que querem ser espiritualistas, colocam peso em cima das pessoas. Vamos fazer uma pequena ilustração com um navio. Esta carta de Paulo aos Colossenses traz advertências a marinheiros cristãos que no seu navio espiritual vão navegando e que precisam, vez ou outra, ou constantemente, limpar e raspar o calado, o casco debaixo do navio, pois cracas, crustáceos e maresias e ferrugem começam a deteriorar, a contaminar, a impregnar no casco, dificultando a navegação, dificultando o nosso caminhar com Deus. Por isso que periodicamente temos que revisar a nossa vida espiritual através das Escrituras, da Bíblia, e não da teologia, da filosofia, do que dizem os grandes gurus espirituais. Embora não podemos perder a salvação, 1 Coríntios 3, lá no verso 15, diz que nós podemos perder, então, galardões, prêmios, por aquilo que deixamos ou fizemos com Cristo Jesus ou para Cristo Jesus. Embora, infelizmente, eu e você podemos, de uma maneira ou outra, cair algumas vezes. Provérbios, no capítulo 24, no verso 16, diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Um outro texto que nos traz conforto está lá em 1 Coríntios 1, no verso 8. O Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Essa confiança que nós temos de não perder a salvação. Podemos sim vacilar e perder alguns galardões. Um verdadeiro crente nunca, jamais perderá a salvação conquistada imediatamente quando você crê no Senhor Jesus. Deus vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada cristã. As Escrituras é essencial. Aqui está. Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quando ficamos sabendo desta graça bendita do Senhor, que reteve a sua ira e trocou a nossa condenação por nossa justificação através da fé, esta graça bendita enche o nosso coração de gratidão, enche o nosso coração de louvor e de responsabilidade para andarmos com Ele. Agora, se você é um daqueles que acha que essa graça é barata e que você pode viver de modo relaxado, não importando se é pecado ou se você pode viver daquela outra maneira, pense bem. Talvez você não conheceu a verdadeira graça do Senhor Jesus. E será que é salvo? Precisamos refletir nesses assuntos. Que Deus nos dê força. Amém. Então vamos procurar, vou tentar, Colossenses capítulo 2, nós estamos no versículo, depois de ouvirmos estes pensamentos do nosso irmão Alberto, muito importantes. Vamos ler no versículo 18 mais uma vez. Ninguém vos domina seu belo prazer. Vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Eu gostava de ver se consigo falar sobre isto. Nós lemos aqui acerca do culto de anjos. Porquê é que nós vemos os anjos assumirem aqui um papel tão preponderante a ponto de serem cultuados? Porquê?
E eu estou convencido que, devido à influência dos judaizantes na igreja, dos judeus, sabem que os judeus tinham uma força tremenda no judaizar a igreja. Epá, eu não gosto nada disto, judaizar não gosto. Nós, infelizmente, em pleno século XXI, temos estado a assistir em muitas igrejas serem judaizadas. Parece que virou uma moda, ultimamente. Trazem castiçais judaicos para os sítios onde se congregam, utilizam fraseologia judaica, até na forma como saúdam. Quando é que eles dizem a paz do Senhor? Já agora um pequeno problema, não vou agora falar sobre isso, mas quando há aquele costume evangélico, entre aspas, a paz do Senhor, isso é uma saudação judaica. Shalom. E esta é assim uma mais subreptícia, assim mais velada. Mas nós temos uma série de elementos que começam a contaminar muitos grupos, e a forma de viver de muitos grupos, e até de cultuar, por causa da influência daquilo que eu chamo dos judaizantes, que eu chamo e que é bíblico. E nós vemos como os judaizantes tentaram afetar e minar esta igreja em Colossos. Quando, por exemplo, nós lemos no versículo 16, que é logo atrás, quando nós lemos que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova, dos sábados. Nós não falamos disto. Quem é que trazia os sábados e as luas novas e os dias de festa? Não eram os judaizantes? Eram eles. E eles não estavam a minar ali aquela igreja, pois os anjos da mesma forma. E porquê? Sabem, eu não sei se vocês sabem, mas é importante que saibam, que os anjos, para os judeus, tinham um papel incrível. E sabem porquê que os anjos tinham um papel incrível? Porque a Bíblia diz que a lei foi dada através dos anjos. Vocês estão a ver o papel da lei para o judeu. Agora estão a ver que Deus deu a lei através dos anjos. Então os anjos, para eles, aquilo era o top. E por isso nós lemos passagens, como por exemplo Atos 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, na célebre mensagem de Estevão à nação de Israel, diz assim no versículo 53, Estevão a recordar-lhes a história da nação de Israel, estava a falar a uma audiência judaica naquele dia, que depois até o apedrejou e matou, como vocês sabem. O versículo 53 diz Estevão, vós, está-se a referir à audiência, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Estão a ver? Vós recebestes a lei por ordenação dos anjos. Na carta aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 19, o apóstolo Paulo também fala deste assunto, porque ele diz, no capítulo 3 e no versículo 19, diz ele assim, e sabem que o apóstolo Paulo estava aqui a ter uma grande luta, uma grande batalha com os Gálatas por causa da lei, não é? E o problema da lei assumiu proporções incontroláveis quase na igreja na Galácia, e ele no versículo 19 diz, logo para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão do medianeiro. Tudo parece indicar, pelo que a Bíblia diz, que Deus lá no Monte Sinai utilizou os anjos para dar a lei a Moisés. Como vocês sabem, Moisés recebeu a lei de Deus, não é? Mas foi por instrumentalidade angélica. E eu nem quero pensar, também não vou entrar aqui muito em detalhe, nem vou aqui com uma mente fértil aqui estar aqui a fazer imaginações e conjecturas acerca do assunto, mas o quadro é este, a realidade é esta. E esta é a razão, quando nós pegamos na carta aos Hebreus, e agora vamos à carta aos Hebreus no capítulo 1, e nota que a carta é escrita aos Hebreus, aos judeus. Por isso é que a carta começa, e eu não sei se vocês já repararam, mas esta carta aos Hebreus pretende mostrar aos Hebreus aquilo que os Hebreus estavam com uma grande dificuldade em compreender, que era quem era o Senhor Jesus Cristo. E o escritor da carta aos Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo, procura apresentar o Senhor Jesus Cristo de uma forma sublime em vários aspectos.
Ele, por exemplo, como vocês sabem, para os judeus, Moisés era tudo. Arão era tudo. Os anjos eram tudo. E o apóstolo Paulo começa por mostrar que Cristo é mais do que Arão, que Cristo é mais do que Moisés, que Cristo é mais do que os anjos. E é por aí que ele começa. O capítulo 1 começa logo por contrastar Cristo e os anjos. E ele diz assim, versículo 4. Depois de falar dele nos primeiros versículos e da obra que ele fez na cruz, o versículo 4 diz assim, que o Senhor Jesus Cristo foi feito mais excelente do que os anjos. Quando herdou mais excelente nome do que eles, porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Eles tinham os anjos lá mesmo no topo, e o Senhor Jesus Cristo estava relegado mesmo para... E eles não davam importância nenhuma ao Senhor Jesus Cristo. Tinha uma grande dificuldade. E o grande exercício do apóstolo ao escrever esta carta aos Hebreus era exatamente trazer o Senhor Jesus Cristo para o lugar que ele devia ter, colocando os anjos e todos os outros no lugar que lhes pertence. E no versículo 5 ele diz, há algum dos anjos, Deus algum dia disse, tu és meu filho? Depois ele continua por aqui abaixo, e o versículo 6 diz assim, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Adorar anjos? Não. O Senhor Jesus Cristo deve ser adorado até pelos anjos. Isto é muito importante. Estão a ver? Em Mateus, no capítulo 4, isto tem mais por aqui abaixo. Eu depois hei de fazer referência aqui ao versículo 14, eventualmente, que diz, não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quantos rios da tinta se têm escrito acerca deste assunto e quanta incompreensão tem havido sobre este assunto. Eles como espíritos ministradores. Eu gostava de Mateus capítulo 4, tal como disse, em Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 4. Todos nós conhecemos a passagem da tentação do Senhor Jesus Cristo quando ele foi tentado. É uma passagem que nos é familiar. E sabem como é que a passagem termina? O Senhor esteve 40 dias e 40 noites sem comer. E foi tentado, foi levado para o deserto e foi tentado pelo diabo, como vocês sabem. E conhecem a história da conversa que houve entre o Senhor e Satanás. A parte final termina assim. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. O diabo está empenhado em levar as pessoas a adorarem quem não devem. Aliás, isto agora é um pensamento prático para todos nós. Nós temos que ter cuidado, sabem? Porque a gente pode pensar assim, eu não estou neste patamar, não estou naquele núcleo de perigo. Não estamos? Estamos mais perto do que aquilo que a gente imagina. Sabem porquê? Tudo aquilo que na nossa vida ocupa um lugar que só a Deus pertence é um ídolo. E nós estamos a cultuá-lo. Há pessoas que cultuam coisas, há pessoas que cultuam pessoas, há pessoas que cultuam tudo e todos, menos quem devem cultuar. Sabem o que eu quero dizer? E neste caso concreto é curioso nós vermos que o diabo queria ser adorado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz todos os anjos de Deus o adorem, ao Senhor Jesus Cristo, como vocês viram naquela passagem em Hebreus. Pois mais abaixo, neste versículo 10, no versículo 10 a seguir, lemos assim, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Já repararam bem o que aqui está escrito? O Senhor virou-se e falou assim, olha, Satanás, tu queres que eu te adore? Então, olha, vou-te dizer uma coisa, ao Senhor teu Deus adorarás. Isto serve de lição para nós. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno do nosso culto.
Só o Senhor deve ter aquele lugar que nos absorve, que nos toma o tempo, cujos pensamentos nos levam a pensar cada vez mais. A gente pensa em quê? O que é que ocupa a nossa mente? A nossa mente percentualmente está mais ocupada a pensar em quê? O que é que anda aqui a ocupar a mente? Estão a ver a atenção que nós estamos a dar a coisas ou pessoas? Quando nós estamos apaixonados por alguém, aquela pessoa está sempre na nossa mente. Nós temos de estar apaixonados pelo Senhor. E ele virou-se e disse assim: olha, Satanás, vai-te. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. E sabem como é que ele termina? E só a Ele servirás. Sabem o que é que quer dizer servirás? É adorar. O culto é a forma mais elevada de serviço. Muita gente é que não imagina. Por isso é que quando vocês estiverem a servir o Senhor, vocês estão a prestar um culto tremendo a Deus. Tem que ter essa noção. E a forma mais elevada de serviço é cultuá-lo. E sabem como é que termina a passagem? Então o diabo o deixou. E sabem o que aconteceu a seguir? E eis que chegaram os anjos, e quê? O serviram, porque só o Senhor adorarás e só a Ele servirás. E eles vieram servir quem? Aquele que a Bíblia diz, todos os anjos de Deus o adorem. Pois o diabo e as suas hostes são férteis em querer desviar-nos do propósito correto, do caminho certo que nós devemos trilhar e seguir. E por isso, nós encontramos aqui nesta passagem os anjos a estarem a tomar um papel trazido, distorcido, pelos judaizantes para a igreja em Colossos, não é? Temos que ir para a passagem outra vez. Para a igreja em Colossos. E eu vou ler de novo. Diz assim a passagem: ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Como é que é possível? Mas há pessoas que fazem dos anjos aquilo que eles não são. Eu gostava de... existem mais passagens que eu agora, para não me desviar, não vou citá-las. Mas... a nossa passagem no versículo 18 mostra-nos como as pessoas têm uma inclinação para esta questão do... Como o nosso irmão Alberto falou há bocado, daquelas experiências místicas e não sei o quê, e com anjos. Sabem de uma coisa? Já lá vou. Mas cuidado quando há pessoas que dizem e vi um anjo. E um anjo não sei o quê. Epá, quando vocês começarem a ver coisas, epá, das duas uma. Ou vão ao médico, porque podem estar com problemas de alucinações, ou vão à Bíblia, que é para perceberem que os anjos não vos vão aparecer. Eu acho que é melhor irem à Bíblia primeiro, que assim se calhar já não precisa de ir ao médico. Não, mas isto é importante. E eu já vou explicar isto melhor, que é para vocês poderem perceber. Porque esta coisa de o anjo da guarda, eu tenho o meu anjo da guarda. Epá, e fazem daquele anjo da guarda até o adoram. Epá, é incrível os conceitos que a Igreja Católica, por exemplo, também ela judaizada e paganizada, aquilo é uma mescla de várias situações terríveis, não é? Como é que ela preconiza ideias e ensinos relativamente aos anjos completamente adulterados à luz das Escrituras. Na nossa passagem não, na segunda, onde é que está isto? Agora, não apontei, mas eu sei onde é que está. Primeira carta a Timóteo. Acho que é a primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Não, é carta aos Gálatas. Desculpem lá, as muitas letras também já me fazem delirar. Gálatas capítulo 1, acho que é Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Há muita gente que não sabe o que é que aquele homem disse, quando disse a Paulo que as muitas letras fazem. Muita gente não sabe o que é que se quer dizer.
E não era delírio de delírio, era porque ele estava mesmo envolvido nas Escrituras. Epá, e aquele delírio é bom, este delírio é bom, o delírio das Escrituras é bom. Em Gálatas, no capítulo 1, nós lemos assim, versículo 8, versículo 7, versículo 6 primeiro. Maravilham-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Reparem que o desvio é ténue. É fácil nós desviarmos. A separação do erro da verdade é uma linha muito ténue. E também é com facilidade com que as pessoas se desviam. E depressa. Às vezes não é um processo longo. Às vezes é uma coisa mesmo rápida. Como lemos aqui. Tão depressa. Passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é o outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E o versículo 8 diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já o recebestes, seja anátema. Reparem que antes de dizer a alguém que vos anuncie outro evangelho, ele diz, nem que um anjo do céu. E cá estamos outra vez nos anjos. E eu, esta semana, penso que foi esta semana, publiquei, foi no princípio da semana, achei um artigo muito interessante que publiquei no site da igreja e que é, já não me lembro bem do título, mas é mais ou menos isto, lutar com os espíritos, como se luta com o espírito, uma coisa assim qualquer, como se luta com o espírito. E o artigo está muito bem escrito e eu queria chamar a vossa atenção para isto. Naquele caso concreto, porque a Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Como é que nós lutamos? Na prática. Como é que nós lutamos? A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é? E já percebemos que não temos que lutar contra pessoas. Mas temos que lutar contra espíritos. Como? E aquela passagem está muito bem colocada. E muito provavelmente na mente de Paulo, como diz aquele escritor daquele artigo, teria a experiência de Daniel no Velho Testamento. E como é que houve aquela luta entre o anjo Gabriel e aqueles anjos, os príncipes do rei da Pérsia e da Grécia, etc. Uma luta tremenda. E temos ali uma luta contra espíritos. Em que é que consistia a luta? Isto é que é a questão que reveladora para mim, que é muito prática e muito ajudadora, é que os anjos, o anjo Gabriel, penso que é o Gabriel, trazia uma mensagem de Deus para Daniel e estes espíritos malignos queriam impedir que a mensagem chegasse a Daniel. Prezados irmãos, se nós lermos a carta aos Efésios com atenção, o diabo está a querer fazer tudo para que a mensagem de Deus para a época presente nos chegue às mãos. E a nossa luta é tudo fazer para que isto não aconteça. A mensagem tem que chegar às pessoas. Mas o diabo está empenhado em que isto não aconteça. Quando a Bíblia diz nem que venha um anjo do céu, é motivo para nós dizermos assim: a grande missão que Deus concedeu à Igreja, aos membros do corpo de Cristo, é tão alta que os anjos estão mesmo em baixo. Porque se alguém aparecer aqui, olha um anjo, e sabem que isto aqui não é tão inocente assim. Como é que começou o mormonismo? Não foi um anjo, o chamado anjo Moroni, que nem existe na Bíblia? Um anjo pagão? Não foi um anjo Moroni que apareceu a Joseph Smith e lhe trouxe as revelações para ele fazer o livro do Mormon? Maomé, lá no deserto, na Arábia, como é que ele inventou o islamismo e o Alcorão? Não foi através de um anjo que também lhe apareceu e que também lhe deu revelações lá no monte? Quem conhece a Bíblia não se deixa enganar não se deixa enganar, porque a palavra de Deus é clara. Nem que venha um anjo do céu. Se houver alguém que diga, tive uma experiência, um anjo... E quando vêm pessoas aí a contar histórias de anjos e coisas, já fico logo de pé atrás. Fico de pé atrás completamente, não é de pé, pé e tudo, e corpo, tudo para trás. Porque isso não é possível, isso é mentira.
E o apóstolo chegou ao ponto de dizer assim, nem que venha um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho. Porquê? Porque o que nós temos é muito acima. Os anjos estão em baixo. É isto que eu quero chamar a vossa atenção e termino com este pensamento. Aquela passagem de Hebreus 1,14, não te esqueçam que a carta está a ser escrita aos Hebreus, que diz que os anjos são espíritos ministradores. Na dispensação da graça, agora, os espíritos ministradores somos nós aos anjos. Não são eles que nos ministram a nós. Somos nós que ministramos aos anjos. E nós precisamos de perceber isso. E termino com Efésios capítulo 3. Carta aos Efésios capítulo 3. Uma das várias passagens que eu poderia citar e que é muito importante. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, nós lemos assim. Versículo 8. A mim o mínimo dos santos, Efésios 3:8, a mim o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Esta é a mensagem que Deus quer que chegue às pessoas. E reparem que a missão é não apenas mostrar, mas demonstrar. Não é só dizer, isto é assim, não. É assim porque, que era aquilo que eu não gostava na escola, quando eu andava a estudar. Era o professor que fazia uma pergunta e eu sabia a resposta. Mas dizer, agora justifica. Essa do justificar, a pior coisa era o justificar. Quando dizia agora justifique. Não é? Pá. Se calhar alguns de vocês, se eu vos perguntar assim, está certo ou está errado? E vocês são capazes de acertar e dizer assim, está certo, ou então dizer, está errado. E eu digo, é verdade, está certo, está errado. Mas se a pergunta seguinte nos for feita, então e justifica? Não sei se a gente somos capazes de justificar. Com substância. E o apóstolo está aqui a dizer que esta verdade tem que ser tão bem dominada por nós que nós temos que demonstrá-la. Demonstrar é justificar o porquê das coisas. Temos que conhecer bem o assunto. Porque o diabo está empenhado em que isto não chega às pessoas. E Paulo diz que isto é para conhecimento de todos. Já viram? Ele utiliza a palavra todos no versículo 8. No versículo 9. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, e o objetivo é, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Ou seja, Deus está a pegar na Igreja e está a ministrar aos anjos. Não são os anjos que nos estão a ministrar a nós. As pessoas não percebem nada disto, porque não estudam a Bíblia. Agora alguém diz assim, então mas nós temos anjos a ministrar a pessoas? Temos. Mas quando? Quando? Pedro, por exemplo, é preso na prisão. Atos dos Apóstolos. Pedro é preso. Os anjos ministraram a ele. Ministraram. Os anjos foram lá libertá-lo da prisão. Por 2 vezes. Paulo foi preso. Algum anjo foi lá ministrar? Ele diz, o Senhor me assistiu. Prezados irmãos, nós hoje, para nós, temos o Senhor que é todo suficiente. E temos a responsabilidade de hoje estarmos a ministrar aos anjos. E eles estão atentos, sabem? Sabem que eles estão atentos? Eles, por exemplo, devem estar aqui, algures, a ouvir. Que Deus nos ajude. Porque para não trocarmos a ordem das coisas. Porque houve uma altura que, de facto, os anjos, em relação à nação de Israel, ministraram à nação de Israel. Eles ministraram de tal maneira à nação de Israel que alguns até acham que os anjos são reféns de Israel. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Miguel. Vocês sabem que Miguel é um dos arcanjos, chefe dos anjos. Miguel, diz Daniel, que se levanta pelos filhos, o príncipe se levanta pelos filhos do teu povo. Então alguns dizem, Miguel, o papel dele já, ele levanta-se pelos filhos do teu povo. Então pensam que o Miguel só deve fazer aquilo. Estão completamente, não sabem o que são os anjos. Evidentemente que ele tem esse trabalho, mas tem outros trabalhos. Não é só esse trabalho, compreendem? Mas eles de facto estão muito colados no serviço à nação de Israel, de tal maneira que, porque as pessoas não fazem a diferença entre Israel e a Igreja, transportam depois essa ideia para a Igreja e pensam que nós temos aí anjos agora a servir-nos. E às vezes até os pomos a fazer serviço
grave, que é, ainda que um anjo do céu vos anuncie, sei lá, qualquer coisa, que eu não sei o que é que ele anuncia. Ele não tem que anunciar nada, nós não estamos aqui para aprender de anjos. Nós estamos aqui para ser uma lição para eles. Que Deus nos ajude pela sua graça. E eu sei que isto é difícil de falar, mas eu tinha que se falar no assunto que está cá, não é? De maneira que, na nossa passagem em Colossenses 2, no versículo 18, ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Metendo-se em coisas que não viu, cá estão as imaginações e as alucinações. Metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Eu até creio que o apóstolo, quando diz aqui, metendo-se em coisas que não viu, há muita gente que diz que vê, não vê nada. Metem-se em coisas que não viram. Eu vou-vos dizer uma coisa. Estas experiências a nível espiritual são de tal ordem, tão profundas, que quando elas são verdadeiras, até é difícil de identificá-las. O apóstolo Paulo diz, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, pela experiência que ele passou, de ter sido arrebatado ao terceiro céu. Epá. Portanto, até mesmo quando aquilo é mesmo a sério, não sei, e andam estes indivíduos a dizer que sabem de coisas que não viram. Epá, isto é incrível, mas é verdade. Que Deus nos ajude. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, é de facto impressionante, Senhor, como Tu nos ministras hoje, e nós Te agradecemos, Pai, pela explanação da Tua palavra esta noite. Te agradecemos, Senhor, porque temos-Te a Ti diretamente, Senhor, não temos mais ninguém que nos possa intermediar, Senhor, e que a Tua palavra seja anunciada e que venha de uma maneira distorcida. Não, Pai. Ela é aquilo que é, Senhor, e obrigado porque Tu nos dizes, Senhor, e Tu nos alertas para estas situações, Senhor, que são perigos iminentes, Pai, e que tentam distorcer a verdade, Senhor, e tentam minar a Igreja, Senhor, que possamos estar seguros e firmes na Tua palavra, possamos perceber que foi tudo dito, Senhor, e que está claramente exposto, através das Escrituras, aquilo que Tu nos queres anunciar para a Igreja, Corpo de Cristo, Pai. Obrigado mais uma vez pela segurança que temos, que dependemos de Ti, somente de Ti. E Te agradecemos, Senhor, porque foi o Senhor Jesus Cristo que fez esta obra maravilhosa, Senhor, ao ser Ele a cabeça da Igreja, Senhor, em que o temos diretamente como nosso líder, Senhor, e que o nosso foco esteja nele, Senhor. Mais uma vez Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos também pela presença da Sara. Obrigado por ela, pela presença do Tiago, da Joana, Senhor. Ó Pai, que Tu cuides de cada filho Teu aqui, Senhor. E mais uma vez Te agradecemos porque certamente as lutas são muitas, Senhor, mas Tu, assim como o apóstolo Paulo dizia, Senhor, que a Tua graça é o suficiente, que assim seja para connosco, Senhor, que a Tua graça seja suficiente para cada um de nós, sabendo que as lutas são enormes. Tudo Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, Senhor, pelo nosso irmão Alberto, pelo nosso irmão Carlos, Senhor, que Tu continues a dar sabedoria, Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.